O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho desse domingo, João 14, de 1 a 12, ele traz uma versão completa de trechos que foram meditados durante a semana. E quando nós vemos o texto completo, nós encontramos duas interpelações dos apóstolos, bem no contexto da última ceia. Uma de Filipe, a outra de Tomé. E cada uma delas tem algo de impressionante para dizer para nós sobre a natureza do que é a vida celeste. No contexto, Jesus começa dizendo assim: não se perturbe o vosso coração. Essa palavra aqui, perturbação, ela foi usada algumas vezes, quer dizer, a palavra usada em grego, ela se remete a momentos graves da vida de Jesus. Então, quando Judas ia traí-lo, quando o Espírito de Cristo estava angustiado, então é como se Nosso Senhor dissesse assim: olha, não entrem em angústia. Ele está narrando que a despedida dele, mas pede para que não entrem em grande angústia, uma angústia de sentimento, não necessariamente um pecado, mas sim uma angústia enquanto sentimento. Por quê? Porque haverá algo de bom que virá depois. E o Senhor diz: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. E aqui já temos uma coisa importante, porque ele fala na casa do meu Pai e fala em moradas. E é sobre isso que poderíamos pensar logo de imediato, porque onde fica a casa do Pai? Onde fica a casa de Deus? Bom, nós sabemos que a casa de Deus fica no céu, e por isso precisamos lembrar que o céu não é nem o céu dos passarinhos, que é onde fica o ar, nem o céu das estrelas, que seria o firmamento, mas o céu é exatamente onde Deus mora. O céu da eternidade, onde moram os anjos, onde moram os santos, aí que seria a casa do Pai. Só que quando nós falamos em casa, nós também temos uma coisa importante a pensar. Porque toda vez que nós ouvimos a expressão casa, nós entendemos que a casa ela é sempre maior do que aquele que nela habita. Então, por exemplo, a casa do cachorro tem que ser maior que o cachorro, senão o cachorro não entra lá dentro. A casa do ser humano tem que ser maior que o ser humano, porque senão também o ser humano não consegue entrar. Então faz parte da natureza assim, do que nós entendemos como casa, do ponto de vista da moradia física, que seja algo maior do que aquele ser que nele tem. Só que nós não podemos imaginar nada maior do que Deus, né? Deus não tem nada maior do que Ele. Então como que eu posso pensar numa casa do Pai se nada pode ser maior do que Deus? A única maneira de conseguirmos entender assim é se nós percebermos que a casa do Pai, no fim das contas, é a própria vida divina. Ou seja, é como se Deus estivesse dentro dele mesmo. Isso não é nenhum absurdo para as coisas espirituais. Por exemplo, se eu dissesse onde é a casa dos seus pensamentos? É dentro da nossa própria alma, dentro de nós mesmos, da vida espiritual. Onde é a casa da sua alegria, dos seus amores? É sempre dentro de nós mesmos. De algum modo, há coisas que estão dentro de nós mesmos. Assim como acontece também quando falamos de Deus. A casa do Pai é exatamente o local onde Ele mora. E Ele mora dentro dele mesmo, claro. Não tem nada maior do que Ele. Por isso que a casa do Pai, no fim das contas, é a vida divina, ou melhor dizendo, a Trindade. E isso é muito importante, porque é como se Jesus falasse assim: a casa do meu Pai, ou seja, dentro a vida da Trindade, a alegria que o Pai tem dentro da Trindade, isso daí, há muitas moradas ali dentro. E a palavra usada aqui, Jesus, por moradas, é a palavra monai, que vem do verbo moné, que significa permanência. Ele poderia usar uma outra palavra, mansão, quarto, alguma coisa assim. Mas é como se ele dissesse que existem muitas permanências dentro da vida da Trindade. E há muitas discussões sobre o que significariam essas moradas. Orígenes tem uma ideia, outros padres da igreja têm outras ideias sobre o que seria morada, mas uma coisa nos parece claro.
Jesus disse que ia preparar um lugar para nós. Logo em seguida ele falou, se assim não fosse eu vos teria dito. Então ele falou, tem muitas moradas na casa do Pai, tem uma permanência. E permanecer na casa do Pai significa participar da alegria celeste. Ou participar de maneira direta, plena, seria uma interpretação possível, ou umas participações gradativas na vida da Trindade, como se cada um tivesse uma participação diferente no céu, o que seria também plenamente possível. Quer dizer, há santos que, devido ao tamanho do amor que tiveram com Deus, eles têm uma participação maior na alegria celeste. Aqueles santos, por exemplo, que conseguem amar mais, veem mais a Deus, e por isso tem uma possibilidade maior de estar junto dele. Em outras palavras, acabam tendo uma alegria maior também. É como se o Senhor falasse, há muitas moradas. Se não tivesse, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar um lugar para vós. Um lugar dentro da alegria celeste. E alguém pessoa que participa da vida celeste, que é a própria Trindade enquanto tal. E então ele diz, e vos levarei comigo. E aí nosso Senhor fala, e vocês conhecem o caminho. E aqui vem a questão, porque Jesus fala, vocês conhecem o caminho, logo em seguida São Tomé faz a intervenção. Não, nós não conhecemos e não sei nem para onde o Senhor está indo. Então fica a pergunta, mas Jesus não sabia que os apóstolos não conheciam o caminho? É uma ambiguidade muito curiosa essa. Por quê? Os apóstolos conheciam o caminho, os apóstolos de fato já sabiam para onde ele ia, mas não estavam entendendo o que ele estava falando. Então, nosso Senhor então tem que explicar para eles do que ele está falando, mas eles já sabiam o caminho. Mas como sabiam? Claro, porque olha só, nosso Senhor desde o princípio deixou claro que o seu reino não era desse mundo, que estava querendo levar as pessoas para a vida eterna. Desde o princípio, Jesus falou com muita clareza que a meta de todo o trabalho dele é elevar as pessoas para serem mais santas, tornarem-se melhores e então viverem unidas a Deus. Ou seja, que a felicidade prometida por ele não era terrena, mas era celeste. Isso os apóstolos sabiam. E eles conheciam, então, que o Cristo estava indo para algo sobrenatural. Então, nesse sentido, sim, eles conheciam o caminho. O que aparentemente parece que eles não estavam entendendo é que enquanto Jesus falava da casa do Pai, falava das moradas, estava falando, no fundo, da ascensão na vida espiritual, do crescimento na vida interior. Por isso Tomé fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? É São Tomé falando, pensando em caminho físico e não no caminho espiritual. Bom, aí Nosso Senhor responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Aí aqui já é Nosso Senhor deixando claro. Se ele está falando que ele é o caminho, é claro que não se trata de um caminho físico. É evidente. E quando fala que ele é a verdade e a vida, é claro que também não está falando de uma coisa, de uma verdade filosófica apenas, ou de uma vida somente biológica. Aqui deixa muito claro Nosso Senhor que está falando de moradas eternas, de ingresso no céu e de desenvolvimento da vida interior. Ao mesmo tempo, está também Nosso Senhor Jesus Cristo contando um pouco o itinerário que nós fazemos para conseguir entrar nas moradas eternas, para conseguir participar da alegria celeste. Ele fala, eu sou o caminho, porque, claro, nós, a partir do Cristo, nós conseguimos ter acesso à verdade revelada. E a partir daí nós percebemos a sua presença como verbo divino. E então percebemos ainda o ingresso na vida divina. Tem uma maneira de compreender isso. É como se fosse um itinerário mesmo. Por exemplo, nós estamos lendo o Evangelho. E ao ler o Evangelho, você percebe que Jesus é uma pessoa muito importante. Ele é um homem diferenciado, que ele fala coisas impactantes, mesmo muitos séculos depois da sua vida. Isso gera uma certa admiração. Mas quando nós começamos a ler o Evangelho de maneira detida, muito séria, a gente percebe que ele caminhou sobre as águas, multiplicou pão, adivinhava o que estava no interior da consciência das pessoas. Essa pessoa que eu estou lendo não é só homem, ele é Deus. E a partir do momento que nós saímos simplesmente da percepção, este homem que está escrito nos Evangelhos é uma pessoa importante, fala coisas bonitas, e eu começo a perceber, ele é Deus, muda muita coisa, né?
Porque na hora que você fala assim que ele é Deus, está querendo dizer que aquelas palavras que ele falou 2000 anos atrás não eram palavras que ignoravam a existência nossa aqui 2000 anos depois. Claro, se ele fosse somente homem, seria uma palavra impactante, que ele disse sem saber as consequências. Mas como é Deus, a palavra que ele diz e que se conservou durante os 2000 anos, não se trata apenas de uma pessoa que ignorava a minha existência concretamente e a sua existência concretamente. Por isso, são palavras ditas para ti, mesmo tendo sido ditas 2000 anos antes. Para ti no sentido direto, claro, porque é Deus. Então, isso muda muito, que a gente está lendo o texto bíblico e fala assim, parece que ele falou para mim. Aí você vai falar, não é que parece que falou para ti, ele falou para ti exatamente. Exatamente por quê? Porque é Deus. Porque ele é o verbo divino. E não só por isso, mas também você percebe que ele é o verbo divino e que todas as coisas foram criadas nele. Tudo aquilo que existe no mundo e é verdadeiro foi feito por ele. Isso também tem um impacto muito grande. Por quê? Qual o principal impacto disso? Você consegue perceber que ele é a verdade. Que tudo aquilo que há de verdadeiro no mundo foi construído e criado tendo o próprio Cristo como modelo, o verbo divino como modelo. Isso também é muito impactante. E você vai pensar, mas eu mesmo fui criado, então eu mesmo fui criado como modelo a partir do verbo divino? Sim, exatamente. Então isso faz com que a maneira de enxergar o mundo mude completamente. Ou seja, é como se a nossa inteligência fosse iluminada pelo fato de que existe um sentido sobrenatural para todas as coisas naturais que nós observamos. O céu, as estrelas, o mundo todo. E isso muda completamente a maneira de ver o mundo. Por isso que ele aparece como luz, por isso que ele é como verdade. Porque a verdade é exatamente aquilo que ilumina a inteligência humana e faz com que você consiga ver de outra maneira. Mas aí vem um terceiro passo, que é, eu comecei a ler o Evangelho e percebi que ele é Deus, percebi que o mundo foi criado por ele, percebi que ele é alguém que está aqui, que fala comigo, e então vem uma terceira percepção também da alma, que é, calma aí, quem é que está iluminando a minha inteligência para que eu consiga perceber estas coisas? Quer dizer, eu estou acreditando nisso, eu estou realizando um ato de fé, e dado que realizo um ato de fé, existe como que uma força sobrenatural agindo em mim. Essa força sobrenatural é a vida interior. Ou seja, você consegue perceber que existe como que algo que abre a nossa inteligência para entendermos as coisas divinas. Que é algo que fortalece a nossa vontade para termos desejo de fazer diferente. Ou até um certo prazer, uma certa alegria nesses temas espirituais. E isso é uma vida. É uma vida por quê? Porque mudou suas vontades, você gostava de uma coisa, agora não gosta mais. Mudou o seu entendimento, você pensava uma coisa, agora pensa outra. Mudou os seus sentimentos, você sentia asco por umas coisas, agora sente asco por outras. Ou seja, há uma certa vida, um certo modo de viver que começou a nascer por causa da fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, aí você percebe de onde vem essa vida. Essa vida é um pedaço da vida eterna, é como uma parte da vida eterna dentro de nós. E aí sim você consegue entender o Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você começou lendo o Evangelho, começou lendo a Sagrada Escritura, percebeu que ele é Deus, percebeu que ele estava presente aqui agora, e já percebeu depois que o interior da sua alma, quando você lê, medita e reza, está cheio da graça divina. E isso te torna uma pessoa que está convivendo com Jesus. Acho que é isso que não fica tão claro às vezes na mente das pessoas. Os cristãos, eles estão convivendo com o Cristo de verdade. Quando nós estamos meditando a Sagrada Escritura, e nós estamos rezando e falando com Deus, nós somos os apóstolos. Não fisicamente, mas espiritualmente somos os apóstolos. Porque nós ouvimos a sua palavra, caminhamos fazendo o que ele pediu e vivemos a vida dele. Ou seja, isso é um apóstolo. E à medida que nós somos apóstolos, nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Não como alguém que é discípulo de um filósofo do passado. Você queria que mais a intenção. Nós não estamos sendo discípulos de um filósofo do passado, que escreveu um texto e a gente está tentando dar um jeito de aplicar no mundo contemporâneo. Porque o filósofo do passado ele não é capaz de agir na minha alma agora. Ele não é capaz de iluminar a minha inteligência agora. Por isso não é um pensador simplesmente. É o próprio Cristo. Só que toda vez que acontece a transformação na alma, é um pouco da vida eterna que está em mim. Então é real. É real. E por isso que ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Ou seja, quando nós percebemos que um pouco da vida divina começou a operar dentro de nós, então aí temos um segredo maravilhoso. Se o Pai está no Cristo e um está no outro, quando o Cristo começa a operar em nós, nós começamos a ir até o Pai através do Cristo. E isso que Filipe parece que não tinha entendido, porque o Filipe chegou e falou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. São Filipe entendeu, então, porque ele falou: se Jesus falou que a casa do Pai tem muitas moradas e é lá que está a alegria e a paz, a tranquilidade, porque repouso, morada quer dizer permanência, e permanência é uma maneira de falar repouso, alegria. Então, São Filipe já entendeu, já sei o que eu faço. Eu peço para Jesus, a gente ver logo o Pai e resolver o nosso problema. É verdade, de fato, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Só que o nosso Senhor, ele falou: você não entendeu, Filipe? A partir do momento que você olha para o Verbo, para o Filho, no interior do conceito, da visão do Filho, está o Pai. Isso é muito impressionante, porque é nosso Senhor dizendo um segredo da Trindade. Quando nós começamos a perceber a vida divina dentro de nós, é como se nós começássemos a participar da vida da Trindade. É isso que depois, no versículo 27 desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer: quem crê em mim e me ama, eu e o Pai faremos nele nossa morada. Olha a coisa impressionante. Ele inicialmente fala que nós vamos entrar na morada de Deus, então nós vamos entrar no mistério divino. Mas quando nós acreditamos em Deus, é Deus que vem morar dentro de nós. Ou seja, Deus vem para dentro do ser humano. Aí a nossa alma vira a casa dele. É muito impressionante isso. Por quê? Porque nós vamos para dentro da casa de Deus e Deus vem para dentro da nossa casa. Isso quer dizer que a meta da vida espiritual é que Deus faça conosco a mesma coisa que ele faz na Trindade. Na Trindade, ele fala assim, com todas as letras, que o Pai está em mim. Então, o Pai está no Cristo e o Cristo está no Pai. Então, quando você olha para o Cristo, você encontra o Pai. É isso que ele está falando. Porque o Pai está nele e ele está no Pai. Só que conosco acontece a mesma coisa, análoga. Como assim? Ele está dizendo: se vocês entrarem na morada divina, se vocês acreditarem em mim, têm de fé em Deus, têm de fé em mim, vocês vão entrar nas moradas eternas. Então você vai entrar na casa do Pai, que é a vida da Trindade. E a consequência disso é que o Pai vai estar dentro de nós, vai transformar nossa alma no céu. Isso é muito impressionante, porque no fim das contas é a marca da santidade. O que é a marca do santo? O santo é exatamente aquela pessoa que, como ele traz Deus, como ele entrou na vida divina, ele traz Deus dentro dele. Quando nós encontramos com ele, nós encontramos com um pouco com a vida trinitária. Dentro de cada santo, na vida de cada santo, existe como que um pedaço do céu bem nos seus olhos. E é isso que Cristo está querendo ensinar. Ele está falando o seguinte: olha, vocês estarão em mim, como eu estou no Pai. E então, quando alguém encontrar vocês, apóstolos, as pessoas estarão encontrando algo da Trindade. Por isso que na voz de cada santo, nos olhos de cada santo, nos gestos de cada santo, existe um espaço, uma janela aberta para a eternidade inteira. Por isso que é tão impactante, mesmo depois de mortos, eles continuam a atrair milhares de pessoas, porque os santos, eles são uma janela para a eternidade, porque nos seus olhos, na sua voz, nos seus gestos, a Trindade está ali operando. E a Trindade é o céu. Isso é muito impactante e é isso que o Cristo queria explicar para Filipe, como se ele falasse: dentro de mim está o céu, quem me vê, vê o Pai. Mas vocês também, Deus vai morar dentro de vocês. E quando começar a morar dentro de vocês, quem olhar para vocês também encontrarão o Pai, encontrarão a Trindade, por isso terão uma paz que supera todo entendimento. Peçamos ao Senhor Jesus que ilumine a nossa inteligência para entendermos os mistérios divinos do céu, da Trindade, para que assim consigamos ser fiéis ao seu Evangelho.